Paz a todos. Este capítulo enfoca ao conflito final, a última grande batalha espiritual que derrotará todas as forças do mal. Este último grande conflito resultará na coroação de Jesus como Rei dos Reis, no estabelecimento do reino de Deus em sua forma visível e no julgamento final das forças espirituais do mal. Como você sabe, o julgamento final sobre Satanás já foi pronunciado pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas somente quando Jesus retornar à terra é que esse julgamento será totalmente cumprido. O versículo-chave para instruções finais é Apocalipse capítulo 20, versículo 10. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e eles serão tormentados dia e noite para todo o sempre. A Bíblia ensina que o Senhor voltará à terra para os crentes. Este retorno de Jesus para os crentes também é chamado de arrebatamento. Os versículos 16 a 18 de 1 Tessalonicenses 4 indicam que o próprio Jesus voltará. Haverá uma ressurreição no túmulo daqueles que eram crentes quando morreram. Haverá um arrebatamento que significa o ato de levar uma pessoa de um lugar para outro. Os crentes vivos serão levados da terra para encontrar Cristo. Haverá uma reunião entre os crentes que morreram anteriormente, os crentes que estiveram vivos no momento do retorno de Cristo e o Senhor Jesus Cristo. Algumas pessoas acreditam que o arrebatamento ocorrerá antes da tribulação e que os crentes não terão de passar por nenhum desses terríveis momentos na terra. Outros acreditam que o arrebatamento ocorrerá no meio deste período. Outros acreditam que o arrebatamento ocorrerá no final da tribulação. A crença mais comum é que o arrebatamento dos fiéis ocorrerá antes do início do período da tribulação. Os diferentes pontos de vista sobre o momento do arrebatamento resultam de várias interpretações das partes proféticas das Escrituras. O mais importante é saber que você é um verdadeiro crente e que está pronto para ir com Jesus no arrebatamento quando ele ocorrer. Embora ninguém saiba o momento exato do arrebatamento, Jesus identificou alguns sinais proféticos que indicarão que o momento está próximo. A batalha fala de um período terrível na terra, chamado de tribulação, durante o qual as forças espirituais do mal estarão mais ativas que nunca na história do mundo. Satanás estabelecerá sua trindade profana, a besta e o profeta falso. Por meio da maldade espirituais dos lugares altos, eles farão sinais, maravilhas e enganarão muitos. Eles buscarão adoração e condenarão os homens com uma marca especial de propriedade. A tribulação durará 42 meses ou 1260 dias. Será um período muito difícil. Já houve muitos períodos difíceis no mundo antes, mas 3 coisas distinguirão a tribulação de todos os outros períodos de angústia. Ela será mundial, não apenas local. As pessoas perceberão que o fim do mundo está próximo, e a intensidade dos problemas será maior do que jamais foi experimentado. Há uma série de julgamentos de Deus que virão sobre a terra durante o período da tribulação. Estes julgamentos são descritos em Apocalipse, de capítulo 6, 8, 9 e 16, e em Mateus 24, versículos 4 a 14. A razão para esses julgamentos é que o mundo deve ser punido pelo pecado e pela rejeição a Jesus. O milênio é um período de 1000 anos após a tribulação, durante o qual Jesus governará a terra em justiça. A cidade de Jerusalém será o centro do governo. Antes do início e durante este período milenar, Satanás e suas forças malignas serão presos.
Uma grande guerra ocorrerá na terra, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais se engane as nações até que os 1000 anos se acabaram. E depois importa que seja solto por um pouco tempo. Depois de 1000 anos ocorrerá conflito final com Satanás. E acabando os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como uma areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o areal dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. Deus enviará fogo do céu e acabará com toda a oposição das forças do mal. A razão para esta batalha final é que Satanás deve ser finalmente derrotado e Jesus deve ser reconhecido como Senhor de todos. Isso completa o plano de Deus para as eras. Essa é a batalha final da guerra espiritual que tem ocorrido desde a rebelião de Satanás até a história do mundo. O destino final da Trindade de Satanás é o lago de fogo. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo em enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo ou sempre. Os anjos demoníacos de Satanás também serão lançados no lago de fogo. Então dirá também aos que estiveram à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Os próprios demônios reconhecem seu destino final. Todos os seres criados serão julgados por Deus. Isso é conhecido como o tempo do julgamento eterno. Aqueles que morreram como incrédulos serão ressuscitados para enfrentar o julgamento. Não terão se arrependido do pecado e aceitado Jesus como Salvador, serão condenados à eternidade no inferno. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram seus livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. Os verdadeiros crentes que se arrependeram do pecado e aceitaram Jesus como Salvador passarão a eternidade no céu, na presença de Deus. A grande batalha espiritual terá terminado. Esperamos que esta série o tenha ajudado em sua luta contra o inimigo Satanás e o tenha conduzido à vitória sobre vitória durante suas lutas diárias. Que Deus o abençoe. Amém. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se, pois isso ajudará a divulgar a palavra de Deus por meio deste canal.